Boa tarde com todos. Sou Lourdes Echevarría, estudante de doutorado no Laboratório de Sistemática de Vertebrados, no Programa de Ecologia e Evolução da Biodiversidade da PUC. O trabalho que vou apresentar hoje é derivado de minha dissertação de mestrado e é sobre a filogenia das pererecas de Hemifractidae. Este grupo actualmente contém 119 espécies. Como podem ver, inclui estas 119 espécies em 6 gêneros. E do lado direito, no pequeno mapa que incluí, podem ver a distribuição geral da família, que é bastante ampla. Como podem ver, estas espécies estão presentes nos bosques tropicais aí de Centroamérica, em Costa Rica, Panamá, ao longo das montanhas nas costas de Colômbia e Venezuela, aqui no norte, no escudo da Guiana, no Darién e o Chocó, em Equador, Colômbia e Panamá, ao longo dos Andes, desde Colômbia até Argentina, também em algumas regiões da Amazônia, e, inclusive aqui no mapa não está atualizado, mas tem registros de, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, de Hemifractus escutatus na Amazônia Leste do Brasil, e também estão presentes na Mata Atlântica no leste do continente. É um grupo bem interessante porque assim, o nome comum delas, né, deriva do fato de, como podem ver nas fotos, as fêmeas destas espécies, elas levam os ovos nas costas delas e, em alguns casos, estes estão completamente expostos, como nas espécies de Cryptobatrachus, Stephania, Fritziana e Hemifractus. Ainda bem que tem algumas espécies de Fritziana que têm uma coberta por encima dos ovos, uma variação. Daí, nas espécies de Flectonotus e Gastroteca, os ovos estão cobertos. E assim, o grupo destaca ou se torna muito interessante desde o ponto de vista evolutivo, particularmente porque esta família inclui diversas formas de desenvolvimento. É assim que as espécies de Flectonotus e Fritziana incluem uma fase larval no seu desenvolvimento, enquanto as espécies de Cryptobatrachus, Hemifractus e Stephania têm desenvolvimento direto. Daí do ovo nasce uma versão pequenininha do adulto. E daí já no gênero Gastroteca tem espécies tanto com desenvolvimento direto como com fase larval. Então, o estudo dos modos de desenvolvimento em anfíbios, este grupo se torna importante nesse contexto. Por muito tempo, este grupo era uma subfamília de Ilidae. Daí, com as filogenias moleculares, o grupo foi reconhecido como uma família, mas durante um tempo a monofilia do grupo foi debatida, se tinha estudos que achavam que o grupo era monofilético e outros que não. É assim que no ano 2015 foram apresentadas quase ao mesmo tempo 2 trabalhos que estudaram as relações filogenéticas de Hemifractidae e ampliamente, né, com uma boa amostragem da família, mais do 70% das espécies conhecidas para esse momento estavam incluídas em cada um desses trabalhos, porém, tinham diferenças no desenho. Né? O grupo externo era distinto nos 2 trabalhos, no caso era muito mais amplo, o número de genes mitocondriais e nucleares incluídos também era diferente. No caso de um destes trabalhos, que é o trabalho de Castroviejo, Fischer e colaboradores, foi incluída uma matriz de caracteres fenotípicos que existia de uma filogenia anterior. E além dessas diferenças no desenho, também estavam as diferenças nos fatores analíticos.
É assim que utilizaram diferentes metodologias para o alinhamento dos dados, o alinhamento tree e o alinhamento por similaridade, no caso do Dullman. Daí os critérios de optimização também eram distintos, né? Parcimônia num caso, no outro a máxima verossimilhança. E também o tratamento ou codificação dos indels do alinhamento, né? Em um caso como um quinto estado de caractere, no outro caso como dado faltante. De aí que os resultados destes dois trabalhos, de forma geral, coincidiram tanto na monofilia da família como os dois recuperaram a monofilia das duas subfamílias consideradas dentro de Hemifractide, que são Cryptobataquine, com estes dois gêneros, e Hemifractine, com os outros 4 gêneros da família. Porém, existiam diferenças, por exemplo, ao nível das relações intergenéricas, de quem, por exemplo, era o gênero irmão de Gastroteca, num nível geral, e daí também cada um destes trabalhos fez uma proposta de taxonomia superespecífica para o gênero Gastroteca, e os subgêneros propostos por Dullman, por exemplo, não eram monofiléticos na topologia dos resultados de Castroviejo, Fischer e colaboradores. Então, foi a partir destas discordâncias encontradas nos dois trabalhos mais amplos da família, que pelas diferenças que tinham a nível de análise não eram comparáveis, que nós decidimos fazer um trabalho, um estudo da filogenia da família, reunindo todos esses dados que já existiam. E de aí que nasceu esse trabalho o estudo da filogenia da família em um contexto de evidência total, e também, ao mesmo tempo, testar ou estudar o efeito de alguns fatores analíticos nos resultados das relações do grupo. Então, como falei, a gente coletou os dados que já existiam, que eram basicamente os de Castroviejo, Fischer e colaboradores, os do trabalho do Dullman, e também tinha 2 trabalhos mais, o de Koch e colaboradores, que estudou a diversidade de Stefani, tinha também muitos dados mais que não foram inclusos no 2015, dados novos. O trabalho de Walker e colaboradores, que está focado na diversidade de Fritziana, e também geramos dados novos para este estudo. É assim que conseguimos juntar uma matriz de 270 caracteres, terminais, 143 deles são de Hemifractide, sequências para 20 genes, e incluímos também os 51 caracteres fenotípicos. Decidimos então fazer 6 análises diferentes, combinando as opções de cada um dos fatores analíticos que decidimos estudar, que foram o critério de otimização, o alinhamento e a codificação dos indels. Assim, tínhamos uma primeira análise, que era a análise de tree alignment combinando parcimônia, a análise TAPA. Daí, outras 3 análises de parcimônia também, mas combinando cada uma delas com um alinhamento por similaridade, e o que mudava entre elas 3 era o método de codificação dos indels. No caso da análise SAPM, os indels foram considerados como dados faltantes. No caso da análise SAP5, foram considerados como um quinto estado de caractere. E daí, na análise SAPG, foram codificados os indels do alinhamento por similaridade numa matriz adicional que considerava eles como caracteres binários. E daí fizemos também 2 análises de máxima verossimilhança, cada uma delas com um alinhamento por similaridade, e a diferença era a codificação dos indels. No caso da análise SALM, os indels foram considerados como dados faltantes, e no caso da análise SLG como uma matriz de dados binários.
De esta forma, podíamos hacer comparações que nos permitían isolar o efeito de cada uma dos factores analíticos en estudo. Comparando resultados de TAPA con los resultados de SAP5, podíamos isolar o efeito do método de alinhamento, porque era o único factor que era diferente entre estas duas análises. De aí, comparando por pares as análises SAP, podíamos isolar o efeito da codificação dos índices. Do mesmo modo, se comparávamos os resultados das duas análises SALM, e o efeito do critério de optimização podia ser isolado comparando dois pares de análises, SAPM com SALM, que se diferenciam só no critério de optimização, e SAPG e SALG. Para todas as análises foram calculados valores de suporte. No caso das análises de parcimônia, foram calculados os valores de Goodman-Bremer e as frequências jackknife. E no caso das análises de máxima verossimilhança, foram calculados as bootstrap. Estas análises foram rodadas, parte delas no computador do laboratório, para fazer as análises. Daí, as análises, a busca de árvores e os cálculos dos valores de suporte foram feitos no cluster da PUC, no laboratório de alto desempenho, e também na plataforma online CIPRES. Outras análises foram feitas para quantificar as diferenças entre os resultados e também para explorar outros aspectos, como por exemplo, a presença de dados inestáveis ou o impacto dos caracteres fenotípicos. Assim, nós calculamos as distâncias locales Robinson-Falls, que incluem uma equação simples que inclui o número de clados compartilhados entre árvores e clados únicos. Calculamos também os taxa instáveis, aqueles que entre diferentes árvores óptimas, no caso das análises de parcimônia, ficavam em diferentes posições. E a prevalência dos clados, que era basicamente tomar uma árvore, dos resultados como padrão e ver quais clados dessa árvore estavam presentes nas árvores das outras análises. Tudo isso foi feito no software Ibira. Daí também se calcularam as distâncias SPR entre árvores das distintas análises que foram feitas em TNT. Os custos recíprocos de cada uma dos resultados das análises nas condições analíticas das outras análises. E o impacto dos caracteres fenotípicos foi investigado com uma matriz mais pequena da original, onde estivessem bem amostrados os dados fenotípicos, e foram feitos as mesmas análises, as 6 análises que mencionei antes, mas para uma matriz só com os dados moleculares e daí uma matriz combinada de caracteres fenotípicos e moleculares. A continuação, vou mostrar para vocês parte dos resultados, de modo que possa mostrar para vocês exemplos das diferenças que encontramos entre as diferentes análises. Primeiro, nesta tabela podem ver resumo das características das matrizes analisadas, no caso destas 5 análises, e no caso da análise TAPA, que é a análise de tree alignment com parcimônia, o alinhamento implicado, que é resultado da análise, não é input da análise. Então, assim, estas matrizes alinhadas tinham entre 14.315 até 17.852 caracteres. A quantidade de dados faltantes, a porcentagem entre todas estas matrices va de un 56% a un poco más de 60%. Y en esta columna pueden ver cuántas células en cada una de esos alineamientos corresponde a un gap.
Então, neste slide, perdão, podem ver primeiro uma tabela que mostra o número de clados compartilhados entre as árvores de consenso estricto, no caso das análisis de parsimonia, e as árvores óptimas, no caso das análisis de máxima verossimilhança. Como podem ver, tem um efeito muito forte o critério de optimização. As análises, os resultados das análises de um mesmo critério de optimização são mais parecidas entre elas. E entre as análises de parsimonia, podemos ver que os resultados das análises de TAPA são mais parecidas com as duas análises SAPM e SAPG, que se diferenciam dela por ter dois fatores analíticos diferentes, enquanto os resultados de TAPA ficam um pouquinho mais diferentes com os resultados da análise SPA5, apesar de que se diferenciam só no alinhamento. Daí, embaixo, coloquei umas mini topologias que representam as relações entre gêneros, que basicamente podemos agrupar os resultados das análises em três, de acordo a como resultaram as relações. Então, num primeiro grupo, ficaram os resultados das análises TAPA e as análises de parsimonia também, SAPAG e SAPAM. Neste caso, destas três análises, se recuperaram dois clados principais, onde Gastroteca ficou irmã de Hemifractus, e por outro lado, um clado que incluiu os outros 4 gêneros. Aqui, a subfamília Hemifractine não resultou monofilética, porque aqui ficaram aqui neste outro clado Fritziana e Stefani. No caso destas três análises, Cryptobatrachus resultou numa politomia com Flectonotus. Por isso aqui o símbolo, né, para ressaltar isso. De aí, um outro resultado entre as análises de parsimonia foram estas relações aqui. De novo, tem em comum com as outras análises de parsimonia a relação irmã de Hemifractus e Gastroteca, porém, no outro clado principal, Cristiana resultou irmã de Stefania. E no caso das duas análises de máxima verossimilhança, aqui sim foram recuperadas como reciprocamente monofiléticas as duas subfamílias de Hemifractidae, que são Cryptobatrachine e Hemifractine. E como podem ver aqui, se pensamos em a influência que teve primeiro o critério de optimização, o efeito, podemos comparar esta topologia geral entre gêneros para SAPG e SAPM versus a topologia recuperada para as duas análises de máxima verossimilhança. E podemos ver alguns exemplos, né? Um deles é a monofilia de Hemifractine só nestas análises, e também que foram recuperadas diferentes relações irmãs para o gênero Gastroteca. Daí, se pensamos no efeito do alinhamento, podemos comparar esta topologia que corresponde para TAPA com a topologia correspondente para SPA5. E vemos de novo que a diferença, por exemplo, aqui que Fritziana é irmã deste outro clado que inclui esses outros gêneros, enquanto que aqui Fritziana e Stefania ficaram como gêneros irmãos. E se comparamos que já é óbvio aqui, né, a topologia que resultou para as análises SAPG e SAPM com a topologia que resultou para SAP5, de novo, os resultados desta análise destacam como mais diferentes entre as análises de parsimonia. De aí coloquei esta tabela, que é um resumo dos clados principais, parte dos clados principais e os correspondentes valores de suporte para cada uma das análises, porque aqui podem ser vistos outros exemplos dos efeitos dos fatores analíticos.
si pensamos, comparando de novo as análises SAPG com SALG e as análises SAPM com SALM, podemos isolar o efeito do critério de optimização. No caso das duas análises de SALG, elas aí não recuperaram como, aqui, perdão, SAPM recuperou como grupo irmão de emifráctide a tesfatanura, enquanto que a análise de SAPM recuperou como grupo irmão de emifráctide a braquicefaloidea. No caso das análisis SAPG e SALG, obtiveram também resultados diferentes, mas assim, no caso de SAPG, o grupo irmão de emifráctide foi a tesfatanura também, como em SAPM, mas no caso dos resultados de SALG, a tesfatanura não resultou monofilético e só parte desse clado resultou irmão de emifráctide. Seguindo com essa comparação para ver o efeito do critério de optimização, podemos ver aqui também que, por exemplo, no caso dos clados supraespecíficos de gastroteca, as duas análises de SLG não obtiveram como monofilético o grupo de gastroteca fiscipes ou o subgênero eoteca, que é seu equivalente, enquanto as duas análises de SAPG y SAPM sí obtuvieran este clado como monofilético. De ahí, pensando no efeito do alinhamento, podemos ver aqui os resultados das análises de TAPA e SAP5. E vemos também uma diferença no grupo irmão para hemifráctide. No caso de TAPA foi a tesfatanura, enquanto para o caso de SAP5 foi braquicefaloidea. Daí também, no caso dos clados supraespecíficos para gastroteca, temos também diferenças como a não monofilia do grupo gastroteca fiscipes na análise SAP5 e a não monofilia também do grupo longipes, enquanto esses dois clados foram recuperados como monofiléticos pela análise de TAPA. E no caso das três análises SAP, onde varia a codificação dos índices, as duas análises SAPG e SAPM, elas ficaram mais parecidas, tanto no grupo irmão de hemifráctide, como também nos clados supraespecíficos de gastroteca que foram recuperados como monofiléticos, enquanto que SAP5, de novo, destaca como diferente, recuperando um outro grupo irmão para hemifráctide e a não monofilia, de novo, desses dois grupos supraespecíficos de gastroteca, que são o grupo fiscipes e longipes. E o que sim não teve um efeito aqui é que os valores de suporte dessas três análises são bem parecidas. Porém, por exemplo, se pensamos no efeito do mesmo fator analítico, a codificação dos índices, e comparamos as duas análises de máxima verossimilhança, vemos que há uma diferença no grupo, assim, de modo geral, no grupo irmão da família hemifráctide, mas no caso das outras relações, estas duas análises são bem parecidas, recuperando ou não recuperando os mesmos grupos supraespecíficos, mas aqui o que destaca é que em vários casos tem clados na análise de SALM que resultaram com valores de suporte mais altos do que na análise SALG. Daí, aqui quero ressaltar que uma outra comparação que fizemos foi, levando em conta as duas análises que têm análises iguais às feitas pelas duas análises de 2015, fizemos uma comparação para ver como a adição de novos dados afetou esses resultados. Né? No caso da análise TAPA, é uma
segue uma análise que é igual a feita pelo trabalho de Castroviejo, Fischer e colaboradores, e como podem ver, así como un ejemplo puntual, es que no fueron recuperados como monofiléticos los grupos de especies propuestos en ese trabajo. Y también, comparando resultados de análisis SLM, que es una estrategia como a feita no trabalho de Dulman, vemos também que não foram recuperados todos os subgêneros propostos nesse trabalho, além de que cada uma destas análises, TAPA e SALM, recuperou relações entre gêneros de hemifractide também diferentes, as recuperadas pelos dois trabalhos de 2015. É assim que notamos que esses resultados desses dois trabalhos foram sensíveis à adição desses dados, y consideramos que no futuro, conforme sean adicionados aquellos terminales que no pudieran ser incluidos en esta matriz, que corresponden así, aproximadamente 20% de las especies de la familia no fueron incluidas ainda en este trabajo, y considerando también a porcentaje de dados faltantes de nuestras matrices, esperamos que en el futuro, en otros análisis también, encontrar relaciones novedosas para la familia. Esta figura ayuda a ver rápidamente los efectos de dos factores analíticos. Por ejemplo, porque aquí tenemos no eixo X o número de factores analíticos diferentes entre pares de análisis comparados, y no eixo epsilon as distancias de Robinson Folds. Y ahí podemos ver que si consideramos só un dos factores analíticos, aquel que teve un mayor impacto foi o criterio de optimización, aquí en preto. Daí, pensando o efecto aditivo que podían ter estos factores, podemos ver que efectivamente, sí, cuando comparamos análisis que no solo se diferencian pelo criterio de optimización, sino también pelo a codificación dos indels, vemos que existen mayores diferencias entre esas comparaciones con respecto a aquellos análisis que se diferencian solo no criterio de optimización. Y de igual manera, si pensamos en las comparaciones o vemos los resultados de las comparaciones entre análisis que se diferencian en los tres factores analíticos. Y también este gráfico permite ver rápidamente que entre los análisis de parsimonia tuvimos un resultado que no era esperado. Así, las análisis, como pueden ver aquí, que se diferencian en dos factores analíticos, al ser comparadas, tienen menores diferencias do que las dos análisis de parsimonia que se diferencian só no alinhamento. Também, como comentei com vocês, foi estudado o efeito dos dados fenotípicos. E aqui, o que podem ver é que quando foram agregados os dados fenotípicos, o número de clados compartilhados entre os resultados das análises aumentou. Por exemplo, aqui, né, de 20 a 22 ou 21, no caso das análises de parsimonia, mas este efeito não foi percebido no caso das análises de máxima verossimilhança, onde a adição dos caracteres fenotípicos não teve um efeito como no caso dos análisis de parsimonia. E de aí também, se pensamos nas comparações entre análisis com diferentes critérios de optimização, podemos ver que também aumentaram os clados compartilhados, né? Diminuíram as diferenças, como por exemplo, se comparamos os resultados de SALG con los resultados de SAPG, pasamos de compartilhar 17.5 clados a compartilhar 19.5. Ahí en algunos casos está mostrando una media porque teve más de una árvore óptima, por eso. En cuanto a taxonomía superespecífica, propusemos una actualización dos grupos de especie de Castroviejo, Fischer y colaboradores,
E a nossa topologia escolhida foi a que resultou da análise TAPA, de alinhamento tree com parcimônia, que aqui podem ver a parte que corresponde à gastroteca, e deste modo ficaram assim os grupos. Nomeamos o grupo de espécies Gastroteca walkeri para as espécies que correspondem ao subgênero Cryptoteca, o grupo de espécies Gastroteca longipes para o que corresponde ao subgênero Amphignathodon. No caso do subgênero Pistodelphis, que é monotípico e corresponde à Gastroteca ovífera, esta espécie ficou como não asignada a nenhum dos grupos e não foi proposto um grupo específico para esta espécie. Daí, o grupo Gastroteca fisipes para as espécies do subgênero Eoteca, o grupo Gastroteca microdiscus para as espécies do subgênero Australoteca, e os subgêneros Gastroteca dulmania e Edaphoteca ficaram dentro do grupo de espécies de Gastroteca marsupiata. Então, assim, entre as descobertas mais importantes, assim, um resumo deste artigo foi a monofilia da família, que encontramos novas relações entre gêneros, e entre elas, por exemplo, na monofilia de Hemiphractina. Também, o que ressaltei antes, né, que as diferenças entre os resultados anteriores foram causadas por diferenças nas estratégias analíticas desses dois trabalhos e não por as diferenças na amostragem dos dados. Daí, que foi o critério de optimização, o fator que causou as maiores diferenças, seguido do método de alinhamento e daí da codificação dos índices, e que efectivamente a adição de dados fenotípicos teve um efeito nas análises que foi maior no caso das análises de parcimônia. E daí que a adição desses dados fenotípicos, mesmo que seja uma matriz bem pequena em comparação a sequências de DNA, também aumentou o número de clados compartilhados entre as análises. Bom, muito obrigada.